Melhorou, né? Então vamos começar mais uma aula. E na aula de hoje eu vou falar sobre a função do segundo grau, que é uma extensão natural da função do primeiro grau, que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada a gente viu a função do primeiro grau, né? Que era uma coisa desse tipo. A função do primeiro grau, o modelo é assim, é ax mais b. E o a tem que ser diferente de zero. E a função do segundo grau, ou função quadrática, ela é uma função real, né? Que ela pode ser escrita nessa forma. Toda função que pode ser escrita nessa forma, que é um ax quadrado mais um b multiplica um x mais um c. E esse a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele fosse zero, se é que for zero, essa parte seria zero e a gente cairia na função afim. Então, para evitar isso, a gente impõe que o a seja diferente de zero. Então, qualquer uma dessas constantes, a, b e c, são três constantes, né? O a tem que ser diferente de zero e as outras duas podem eventualmente ser iguais a zero. Então, esse é o modelinho padrão da função do segundo grau. E aqui a gente tem alguns exemplos de funções do segundo grau. Aqui eu tenho uma função que a gente chama de incompleta. Por quê? Porque eu tenho só o a, está multiplicando x quadrado. Nesse caso só tem um menos aqui, significa que o a é menos 1. E a gente tem o b, que é 100. O b que multiplica o x é 100. E como não aparece a constante c aqui, ela é igual a zero. No segundo exemplo, eu tenho uma função quadrática completa. Às vezes eu falo função de segundo grau, às vezes eu falo função quadrática. Então, aqui a gente tem a função de segundo grau completa. Nesse caso, o a é 3, o b é menos 2 e o c é 1. No terceiro exemplo, a gente tem novamente uma função do segundo grau completa, em que o a é menos 4, o b é 4 e o c é menos 1. No quarto caso, a gente tem uma função no segundo grau incompleta. Aqui só aparece o x quadrado, né? Significa que o a é igual a 1. E não tem o x, ou seja, quando não tem o x é porque o b é zero. E aqui a gente tem o termo independente, que é o c, que é igual a menos 4. E por fim, nós temos uma função do segundo grau, também incompleta, em que o a é 20, aí não tem o termo do x, significa que o b é zero, e nem tem o termo independente, significa que o c é zero. Ou seja, quem diz se a função é ou não é do segundo grau, quem determina isso é o a, né? Ou seja, o a não sendo zero, ou seja, se aparecer o x quadrado aqui, já é uma função do segundo grau. Tranquilo? Aí a gente tem algumas informações em relação à função do segundo grau. A primeira informação é que o domínio dessa função, né, da função do segundo grau, ela é toda a reta, ou seja, é todos os números reais. Por quê? Porque eu posso colocar aqui no x qualquer número, não tem nenhuma restrição. Qualquer número que eu negativo, positivo, zero, raiz, qualquer número que eu quiser substituir aqui no x, eu posso sem nenhuma restrição. Então, a gente diz que o domínio da função é o conjunto dos números reais. Uma informação relevante é o seguinte, em relação ao gráfico. O gráfico da função afim, a gente viu que era uma reta.
seja, da função do primeiro grau, a gente viu que era uma reta. Já o gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada de parábola. E essa curva ela tem duas possibilidades. Se o a, né, a gente tem a função aqui, ax quadrado mais bx mais c. O gráfico da função do segundo grau ela apresenta um desses dois aspectos. Se o a aqui, se o a for negativo, ou melhor, se o a for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, a abertura da parábola é para cima. E se o a for negativo, esse a, né, que multiplica o x quadrado, se ele for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola e ela terá a concavidade voltada para cima se o a for positivo e a concavidade voltada para baixo se o a for negativo. Em relação a esse gráfico, a gente tem também algumas informações importantes. É o seguinte, além dessa, vocês podem observar o seguinte, que a gente pode destacar alguns pontos nessa parábola. Por exemplo, aqui eu tenho dois pontos importantes. São esses pontos que interceptam o eixo x. E eu tenho esse ponto que intercepta o eixo y. Deixa eu só aceitar alguém aqui. E eu tenho um quarto ponto interessante, relevante na construção do gráfico, é o seguinte, esse ponto aqui que eu vou chamar de V de vértice. Então, basicamente, o que é que eu quero falar? É que para construir esse gráfico, o gráfico da função quadrática, basicamente você precisa conhecer esses quatro pontos. Esse primeiro ponto aqui, primeiro ponto aqui nada mais é do que o C. Por quê? Porque ele é a interseção do eixo Y, da parábola com o eixo Y. Ou seja, simplesmente eu coloco f de zero, vai sobrar apenas o C. Ou seja, aqui esse ponto C é o ponto 0C. Então, ficaria A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Então, isso aqui vai dar C. Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto C. Esses dois pontos de interseção com o eixo X é o que nós chamamos de raiz ou melhor, de zero da função. Né? O zero da função. Aqui eu tenho um x1 e aqui eu tenho um x2. O zero da função nada mais é do que a raiz, né? As raízes da equação do segundo grau. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz para encontrar essas raízes. E esse ponto aqui é chamado de vértice. É o vértice da parábola. Então, se a gente conhece as raízes e o vértice, a gente pode desenhar o gráfico aqui bonitinho. Eu fiz toda essa ilustração aqui no primeiro gráfico, mas o mesmo vale para essa. Nesse caso, a gente tem o vértice aqui em cima. Esse ponto aqui seria o C e aqui são os zeros da função. E a gente vai aprender como que faz para encontrar esses três pontos, né? Porque o C já é dado o C já é dado na questão. Quando você dá a função do segundo grau, automaticamente você já tem o C. O que você precisa ir atrás das raízes, ou dos zeros, né? Quando eu falo de função, eu falo de zero. Quando eu falo de equação, a gente fala de raízes. E as coordenadas aqui desse ponto V, que é o vértice. Então, o que eu acabei de comentar é o que está escrito aqui nessa parte. Então, vou passar. E aqui está o gráfico
novamente, o que eu acabei de desenhar lá em cima, né? Tá aqui nesse gráfico. Aqui a gente tem, ó, o C, que é a interseção da curva da parábola com o eixo Y. Tenho as duas raízes, x1 e x2, que são zero da função. E tenho o vértice da parábola. Então, porque às vezes eu falo raiz, às vezes falo zero, que é o seguinte, ó. O que é o zero da função? O zero da função é os valores de x, tal que o x seja igual a zero, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, encontrar os zeros é resolver essa equação, f de x, pegar a função e igualar a zero. No caso da função do segundo grau, a gente tem que a expressão dela é ax quadrado mais bx mais c, então igual a zero. E a gente cai aqui numa equação do segundo grau. Aí agora, quando eu falo de equação, eu falo raiz. Então, por isso que às vezes eu falo zero, às vezes eu falo raiz. Mas o correto para a função é zero. Mas para encontrar o zero da função, você cai numa equação. E quando está na equação, a gente chama raiz. Raiz da equação. A gente aprendeu lá no ensino, não sei nem se é no ensino médio, acho que é no ensino fundamental ainda, que essas raízes são encontradas a partir de uma fórmula. Alguém lembra a fórmula para encontrar essas raízes? Não, é assim. Deixa eu colocar aqui, ó. O x, que são as raízes. A gente tem, para uma equação de segundo grau, ela tem duas raízes. Então, e quem são essas raízes? Primeiro, a gente calcula uma coisa chamada de delta, né? Que é o b ao quadrado menos 4a vezes c, né? A partir desse delta, a gente calcula as raízes que são menos b, aí tem um mais ou menos raiz quadrada desse delta sobre 2a. Aí, ó, como aqui tem dois sinais, tem o mais e tem o menos, daqui a gente tira duas raízes. Tem uma raiz com o sinal de mais e outra com o sinal de menos. Então, eu chamo essa daqui de x1, que é menos b, ó. Aí eu vou pegar o sinal de mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E a segunda eu vou chamar de x2, que é menos b. Aí eu vou colocar o sinal de menos agora. Menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Ok? Então, essas são as raízes dessa equação, que por sua vez são os zeros da função. São esses camaradinhos aqui, ó. É exatamente os pontos de interseção do gráfico da função, né, com o eixo x. Tranquilo? Isso, exatamente. Você falou. Você já tiveram a curiosidade de saber de onde é que vem isso daqui? Porque quando eu vi isso aqui no ensino fundamental, parece ainda, eu ficava me perguntando, de onde é que vem isso? Será que do nada alguém inventou isso daqui? Vamos chamar delta de b ao quadrado e, e a raiz vai ser isso. Então, na verdade, não é muito difícil mostrar que realmente é assim. O que acontece é o seguinte, você tem essa expressão aqui, ó, e quer mostrar que isso aqui é zero.
A partir daqui, ó, eu posso fazer o seguinte: se eu colocar esse A em evidência, ou seja, colocar o A em evidência ou dividir todo mundo por A. Então, se eu dividir todo mundo por A, aqui vai ficar, ó, dividido por A e por A. E aqui por A. Isso resulta em quê? Resulta em... Vai sobrar o x quadrado aqui, né? Mais o b sobre a, x mais o c sobre a. E desse lado igual a zero. Por isso que a gente... o fato do a ser diferente de zero na definição é importante. Porque aqui eu posso dividir por a, porque eu sei que ele não é zero. Se o a fosse zero, não podia. Por isso, lá na definição, a gente já coloca que o A é diferente de zero. Agora, o que acontece? Como é que o pessoal resolvia a equação de segundo grau? Era completando quadrado. O que é completar quadrado? Ó? Completar quadrado, basicamente a gente usa... deixa eu ver onde eu escrevo aqui, ó. Essas relações aqui, ó. Tem uma relação que diz assim, ó. Se eu tenho A mais B ao quadrado, são chamados de produtos notáveis. Esse A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Também vale se você tiver menos, né? Ó. Só vai mudar aqui, né? Você vai ficar 2AB menos 2AB mais B ao quadrado. Eu nunca encontrei algo tão, na matemática, algo tão útil como essas igualdades aqui. A gente tem o produto da soma pela diferença também. Produto da soma pela diferença. Aqui vai ser simplesmente o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Então são essas três relações que são importantes. Mas eu vou usar só a primeira. Que é o seguinte, ó. Eu vou completar o quadrado aqui. A ideia... Por que eu vou completar o quadrado? Porque a ideia é isolar o x, né? Então, completando o quadrado, ó. Aqui eu já tenho... Eu estou pensando no x como o A. Então, eu já tenho nessa relação aqui, né? Eu estou olhando daqui da direita para a esquerda. Então, eu já tenho o x, que está fazendo o papel do A ali, o x quadrado, mais... Aí, ó, aqui eu tenho o x, está fazendo o papel do A, né? Ou seja, o x está fazendo o papel do A. Então, eu tenho que fazer aparecer 2 vezes A, melhor, 2 e o B. Então, aqui eu já tenho o x, então eu vou colocar o 2b x, aqui tem o sobre A. Então, como eu multipliquei por 2, para não alterar, eu vou dividir por 2. Não fiz nada. E eu vou continuar aqui. Só que, beleza, eu vou fazer no próximo passo, igual a zero. Agora aqui eu já tenho ó, x ao quadrado. Observe que eu tenho x quadrado, aí, e aqui eu tenho 2x. Então, quem seria o b nessa expressão? Quem seria meu b? Eu já tenho 2x, então o b seria o que sobrou aqui, né? Ó, b sobre 2a. B sobre 2a. Porque ficaria ó, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo. Então, o segundo é b sobre 2a. Então, vamos lá. Fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Aí, para completar o quadrado, eu vou colocar o resto. Mais o quadrado do segundo. Só que quem é o quadrado do segundo? É b sobre 2a ao quadrado. Como eu coloquei, eu tenho que retirar. Porque aqui é como uma balancinha. Se você coloca, se você não retirar, se você coloca de um lado, tem que colocar do outro. Então, para não confundir, eu vou deixar assim, ó, mais C sobre A. E desse lado, ó, como eu coloquei essa parte que não tinha do lado esquerdo, eu vou colocar ela do lado direito para equilibrar a balança, digamos assim, ao quadrado. Agora sim, ó,
todo esse pedaço até aqui é o quadrado. Eu completei o quadrado. Ou seja, essa parte da esquerda. Então, eu vou escrever assim, ó, x mais b sobre 2a, aqui é o quadrado. Aí, desse lado, tem esse c aqui, c sobre a, eu vou mandar ele para o lado direito, então vai ficar igual. Do lado direito já tem esse b ao quadrado sobre 2a, então vou ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E o c sobre a mudou de lado e vai vir negativo. Ok? Beleza. Aí eu vou só ajustar agora, ó, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. Desse lado vai ficar, tirando o MMC aqui, é 4a ao quadrado. Então vai ficar b ao quadrado. Ó, 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1. Vezes o de cima, b ao quadrado. Menos 4a ao quadrado dividido por a vai ficar 4a vezes c, 4ac. Observe que o que apareceu aqui é o que o cara chama de delta, né? Então vamos lá. Vai ficar x desse lado mais sobre x mais b sobre 2a igual. Aqui eu já vou colocar delta só para simplificar a vida da gente. Delta em cima sobre 4a ao quadrado. E agora aqui eu vou tirar a raiz. Quando eu extrair a raiz, vai ficar desse lado x mais b sobre a. Ou seja, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou tirando raiz aqui, raiz aqui. Só que quando a gente tira a raiz, desse lado vai aparecer o mais ou menos, né? Ó. Desse lado vai aparecer mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 4a. Tudo isso aqui dentro da raiz. Ou seja, eu estou tirando a raiz para cá. Aí, seguindo aqui, ó, eu vou isolar o x. X vai ser igual. Passa o b sobre 2a, então ele vai negativo para a direita. Aí vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de delta. E a raiz quadrada de 4a é 2, né? A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de a é a. E o que temos aqui, igual, coloco tudo no mesmo denominador, ó, 2a. Então, aqui vai ficar menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Chegamos à solução, ó, que essa parte aqui, né? Essa é a fórmula. Então, as coisas não aparecem do nada. Às vezes, quando a gente vê no ensino médio ou no ensino fundamental, parece algo misterioso, mas dá para entender, né? O que se você fazer essa dedução aqui, eu acho que dá para o aluno entender o que foi feito. E serve também para a pessoa não associar matemática a algo misterioso. Então, beleza. Eu acho que valeu a pena perder aí 5 minutos. Ok, então para encontrar as raízes, a gente vai utilizar essa fórmula. Na verdade, não é fórmula, né? Essa equaçãozinha aqui. A palavra fórmula é muito forte, eu acho. É, e beleza, as raízes vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde esse delta é o b ao quadrado menos 4ac. Ok, aí a gente já tem uma fórmula para encontrar, uma equaçãozinha para encontrar essas raízes. O que que falta? Encontrar as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice, como... Sim, eu vou só, antes de falar sobre as coordenadas, eu vou comentar sobre as soluções, que é o seguinte. A gente tem os seguintes casos. Esse delta, ele é chamado de discriminante e ele é importante na solução da equação. Ou,
na solução da equação de segundo grau, né? Por quê? Porque, a depender do sinal dele, a gente pode ter as seguintes possibilidades. Se esse delta aqui ele for maior que zero, como está aqui, né? A gente tem duas raízes distintas, raízes reais distintas. A primeira a gente chama de x1, né? Como eu já tinha falado, e a gente considera o sinal de mais, e a segunda a gente chama de x2 e considera o sinal de menos aqui. Então vai ter x1 e x2 e essas duas raízes são distintas. Se o delta ele for zero, se o delta ele for zero, as raízes são reais e são iguais. Ou seja, se você calcular o delta deu zero, então as raízes são iguais e você pode calcular automaticamente aqui usando essa expressãozinha aqui, que é menos b sobre 2a. Porque essa parte aqui ó, desaparece em ambas. Então vai ficar menos b sobre 2a na primeira e na segunda menos b sobre 2a. E tem o terceiro caso, que é o caso que o delta é negativo. Então, se o delta for negativo, a função, né, a função segundo grau, ela não possui zeros reais. E nesse caso a gente não faz nada. Calculou o delta, deu negativo, para a conta. Não tem zeros reais. E eu destaco aqui, né? Estou chamando a atenção que aqui a gente está falando de funções reais. Porque se o delta for negativo, ainda assim dá para falar de funções complexas, mas não é a gente não vai entrar nesse assunto. Então, calculou o delta, deu negativo, para a conta e só fala que a função não possui zeros reais. Então, ó, vamos ver alguns casos aqui. Ó. Nesse primeiro exemplo, a gente tem que o A é 2, né? O B é 2 também. E o C é menos 12. Então, o delta vai ser B ao quadrado, ou seja, vamos lá, só escrever B ao quadrado menos 4AC, que é o B ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica também o 2, que multiplica menos 12. Então, vai ficar 4 menos... Ó, menos com menos, mais. Mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12 dá quanto? Dá 56, né? Então, o delta vai dar 8 vezes 12. É 96. Eu entendi 56. Agora dá 100, né? Já tava achando estranho. Então, ó, o delta aqui deu 100. Então, quem é vamos para as raízes, né? Como é que é maior que zero, né? É positivo. Então, ela tem essa função, ela tem dois zeros reais. Vamos encontrar quem são os zeros. O primeiro, que é o x1, vamos lá, o x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Que vai ser o menos, aí o b é 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100 sobre 2 que multiplica o a, que é 2. Então, vamos ter aqui menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, sobre 4. Aí aqui a gente tira as duas raízes, né? Eu vou ter a primeira x1, que é o menos 2, aí com o sinal de mais aqui, mais 10 sobre 4, que vai dar 8, né? 8 sobre 4, que dá 2. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz, escrever aqui, ó. A segunda é o x2, eu vou colocar o menos 2 e vou colocar menos 10 agora. Menos 10 sobre 4, que vai dar menos 12, né? Sobre 4. É isso? Que dá x2 igual a menos 3. Menos 3. Então, a gente encontrou as raízes
função, ou zeros da função, que é um é 2 e o outro é menos 3, né? Ou seja, lembrando que, ó, como o 2 aqui, o A é 2, ou seja, é positivo, a gente tem uma coisa assim, né? O gráfico seria uma parábola e ela tem esse aspecto aqui, ó, com cavidade voltada para cima. Esse primeiro ponto aqui, ó, de interseção é o menos 3 e o segundo aqui é o 2. Então, a ordem das raízes aqui, ó, eu estou chamando essa primeira de x1, mas ela aparece aqui, ó. É irrelevante, entendeu? E a x2 deu menos 3, é a que aparece primeiro aqui no gráfico. Tranquilo? Aqui também está resolvido. Para cima, eu já vi esses desenhos. Ó, aí a gente tem a segunda aqui, ó. Essa segunda o A é 1, o B é menos 4 e o C é 4. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, ou seja, vai ser o b ao quadrado, que é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, aí menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, ó, menos 4 ao quadrado é 16. E 4 vezes 1 vezes 4 também dá 16. Então, fica 16 menos 16. O delta é zero. Então, a gente tem duas raízes iguais. E as raízes são, você pode calcular diretamente usando menos b sobre 2a. Ou você pode substituir também na fórmula do x, como o delta vai ser zero, então essa parte vai desaparecer e vai sobrar só o menos b sobre 2a. Mas aqui eu poderia fazer direto. Aqui o menos, aí b é menos 4 sobre 2, que multiplica o a, que é 1. Então vai dar menos com menos dá mais 4 sobre 2, que vai dar 2. Então a gente tem duas raízes iguais. No caso da função, ela fica assim, né? Você tem ela novamente com cavidade voltada para cima e ela vai tocar o eixo x em um único ponto, que seria no ponto 2, esse ponto aqui. Nesse caso, o vértice da parábola é exatamente em cima da raiz. E no terceiro exemplo, a gente tem um exemplo onde o delta é negativo. O A é 1, o B é 4 e o C é 8. Quando a gente faz o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então fica 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então vai dar 16 menos 32, que é menos 16. Então, o delta é negativo. Neste caso, a função não possui zeros reais. E não faz mais nada, para por aí. Tranquilo? Posso continuar? Alguma pergunta? Pronto. Aí, uma vez que a gente já sabe, beleza, ó, vamos voltar aqui para a figurinha da parábola. A gente tem, a gente já sabe, eu vou pegar esse exemplo aqui. A gente já sabe calcular as raízes. E assim, ó. O que está faltando agora é você encontrar os vértices, né?
coordenadas do vértice. Vamos lá, escrever assim, uma parábola assim. Tá meia feia aqui. Beleza, a gente já sabe calcular as raízes. O C já é dado na questão. A gente já sabe calcular as raízes. O que está faltando é só o vértice. Ou seja, quem é o x do vértice? Vou chamar aqui de xv. E o y do vértice, que eu estou chamando aqui de yv. Então, nesse caso, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser delta sobre 4a. Mais uma vez, como que a gente chega a essas expressões? Elas não estão aí por acaso. Não é que alguém adivinhou e não é isso aqui. É o seguinte, ó. Olha, se eu traçar essa reta aqui, né? Deixa eu voltar aqui no desenho, que é mais desse desenho aqui. Ó. Deixa eu só apagar essa parte. Ver como é que faz aqui. Delete. Olha, para a gente entender melhor. Aqui a gente tem a parábola, a gente tem e o verso. A gente tem esse eixo de simetria. Eixinho de simetria. E o que acontece? Ó, a gente tem as raízes, x1, x2, tem esse eixo de simetria. E eu, por exemplo, eu quero saber quem é o x do vértice e o y do vértice. Para me descobrir o x do vértice, eu posso fazer de mais de uma forma. Eu vou usar uma forma, eu vou fazer de uma forma que é o seguinte, ó. Esse tamanho daqui para cá é o mesmo daqui para cá, não é? Ó, a distância de uma raiz ao vértice, esse tamanho de uma raiz à outra é duas vezes, né? É duas vezes, ou seja, x1 mais x2 é duas vezes o x do vértice. Opa, esqueci aqui. X do vértice, né? Ó, daqui para cá, o x do vértice está aqui, ó, x do vértice está aqui. E o x do vértice, em outras palavras, o x do vértice nada mais é do que a média das raízes. Ou seja, está na metade do caminho. E a partir daqui a gente tira que chega aqui na expressão do x do vértice. Por quê? Porque a gente sabe que a primeira raiz é aquela que é menos b menos raiz mais raiz quadrada de delta sobre 2a, aí mais, e a segunda é a com menos b, aí coloca menos aqui, raiz de delta sobre 2a. E tudo isso aqui dividido por 2. Então, automaticamente aqui a gente já pode tirar o delta negativo com esse delta aqui, e vai sobrar só, na primeira sobra menos b sobre 2a, aí na segunda sobra menos b sobre 2a. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, aqui vai dar 2 vezes menos b sobre 2a, né? Ou seja, esse daqui com esse daqui dá duas vezes ele. Só que tem esse 2 aqui, ó, só vai sobrar em cima b sobre a. E embaixo 2. A gente já aprendeu que multiplicar por frações, né? Seria b sobre a, que multiplica o inverso da outra, ou seja, 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. E isso daqui vai dar menos b sobre 2a. Ou seja,
o x do vértice, a gente chegou aqui que o x do vértice é menos b sobre 2a. E para encontrar o y? Ora, para encontrar o y, basta eu aplicar o x do vértice na função. Ou seja, se eu fizer x do v, eu encontro o y do v na função. Ou seja, ficaria a x do vértice mais ao quadrado, né? Mais b x do vértice mais o c. Então fica aí o x do vértice ao quadrado dá menos b sobre 2a ao quadrado, mais o b que multiplica o x do vértice, que é menos b sobre 2a, mais o c. Aí fica aí b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Aí é que a gente pode fazer, tirar o MMC e tudo isso daqui é o maior, né? Ou seja, vai ser 4a ao quadrado. 4a dividido por 4a. A gente pode simplificar aqui antes, né? Ó, esse a com esse a. Então vai ficar b sobre 4a. Então aqui fica só 4a. Então vai ficar, ó, 4a dividido por 4a dá 1, que multiplica b. 4a dividido por 2a dá 2, né? Então vai ficar menos 2b quadrado mais c. Opa, mais c não. 4, aqui é como se tivesse 1. 4a dividido por 1. 4a vezes c, então fica 4ac. Então vai dar, ó, b ao quadrado com menos 2b quadrado fica menos b quadrado. Mais 4ac sobre 4. Então, ó, se eu colocar o menos em evidência em cima, vai ficar b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Só que o que está aqui, ó, é o delta. Então, isso daqui dá menos aí delta sobre 4a. Então, aqui é o x, o y do vértice. Então, chegamos nas duas expressões. Ok? Ó, que é o que está escrito aqui, né? Então, o x do vértice da parábola é menos b sobre 2a. E o y do vértice é o menos delta sobre 4a. E o que vocês precisam saber é só aplicar a regra, né? Então, ó, nessa primeira, vamos lá, calcule as coordenadas do vértice da função. Aí eu tenho uma função aqui, 2x² mais 2x menos 12. Ou seja, essa a gente já calculou o delta, né? Foi a primeira. Então, o delta lá deu 100. Então, o x do vértice vai ser o menos b sobre 2a. Só que o b aqui é 2, então vai ficar o menos que é da expressão. Aí 2 dividido por 4, ou melhor, 2 vezes 2, né? Porque o a é 2. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2, que dá o 4. Então, vai ficar menos 2 sobre 4. Simplificando aqui, ó, dividindo por 2 em cima e embaixo por 2, vai ficar em cima dá 1 e embaixo dá 2. Então, o x do vértice vai ser menos meio. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. A gente viu que o delta é 100. E o a é 2, então 4 vezes 2, 8. E aqui você pode simplificar. Simplificar por quanto? Por 4. 100 dividido por 4 dá 25. 8 dividido por 4 dá 2. Então, as coordenadas do vértice, né? É menos meio e menos 25 sobre 2. Tranquilo? E com isso a gente já é capaz de esboçar o gráfico, porque a gente já tem os pontos
de destaque, né? A gente tem o zero da função e tem a coordenada do vértice e tem o ponto C. Então, nesse caso, o gráfico dessa função aí é algo parecido com isso, né? Aqui era. Lembra que a primeira raiz dava -3, a segunda raiz era 2 nessa questão. A segunda raiz era 2 e a coordenada do vértice é isso daqui. É -meio e aqui esse y aqui era o -25/2, ou seja, -12,5. E esse pontinho aqui, ó, que eu esqueci de colocar, seria o C, né? Que seria 12, -12. Esse ponto de interseção com o eixo Y. Então, ó, para você desenhar o gráfico de uma parábola, basta que você conheça esses 4 pontos, que são o ponto C, que já é dado na questão, que é o C da função, os zeros da função, que você calcula usando a expressão do delta, e as coordenadas do vértice, ou seja, o vértice da função. Feito isso, você desenha bonitinho a parábola. É, Então, agora que eu vou, para a gente terminar a parte teórica, eu vou falar sobre o máximo e o mínimo, que é a parte interessante nas aplicações. Que nada mais é o máximo ou o mínimo de uma parábola, nada mais é do que as coordenadas do vértice. Por quê? A gente tem duas situações, né? Quando o A for negativo, a gente tem concavidade voltada para baixo da parábola, né? E quando o A for positivo, a gente tem concavidade voltada para cima. Em ambos os casos, a gente tem ó, o vértice, né? Nesse caso aqui, o vértice tá aqui em cima e nesse segundo caso, o vértice está aqui embaixo, certo? É, no primeiro caso, nesse caso aqui, a gente tem, né, eu tenho um x do vértice aqui, x do vértice, e o y do vértice está aqui. Nesse primeiro caso, o vértice ele representa o quê? Ele representa o ponto, ou melhor, o ponto, né? O ponto de máximo da parábola. É o maior valor que a função assume aqui, nesse vértice. Então, para não confundir, a gente vai simplesmente trocar o x do vértice, nesse caso, por xm grande, para dizer que é esse ponto aqui, ó, do vértice, é o ponto de máximo. E o y do vértice é o valor máximo. Então, nesse primeiro caso, o A negativo, a função, ela assume um máximo, um ponto de máximo. Assume um máximo aqui, né, no vértice. O x do vértice representa o ponto de máximo e o y do vértice representa o valor máximo, ou seja, o maior valor que a função assume. Então, só para destacar isso, eu vou trocar esse v aqui do vértice, nesse caso, por um m maiúsculo de máximo. E o y do vértice, né, eu vou trocar o v aqui por um m maiúsculo também. Mas as expressões ó, são as mesmas. E nesse segundo caso, a função assume um mínimo aqui no vértice. Então, o x do vértice eu vou ter um y do vértice, né? Eu vou trocar esse x do vértice, ele vai ser o ponto de mínimo e o y do vértice vai ser o valor mínimo. Para destacar isso, eu vou colocar para o ponto de mínimo um m minúsculo e o valor mínimo no y aqui eu vou colocar um m minúsculo. Ou seja, aqui era xv, yv. Eu troquei por m maiúsculo para representar o máximo e aqui eu troquei por m minúsculo para representar o mínimo da parada. Tranquilo? Então eu espero que vocês não... Acho que não dá para confundir.
É só lembrar que o A menor que zero com cavidade voltada para cima. Então, o vértice da parábola está em cima. Ou melhor, o A menor que zero com cavidade voltada para baixo. Então, o vértice está aqui em cima. Então, ela tem um máximo. Com cavidade, o A positivo com cavidade voltada para cima. Então, a parábola tem um mínimo. Então, aqui eu tenho um exemplo nessa expressão aqui, para essa função, que é a função, aqui eu tenho o A é menos 4, então automaticamente o A é negativo, ou seja, o A é menos 4. Automaticamente a função ela assume um máximo, né? Porque a concavidade vai ser assim, então ela vai ter no vértice vai ter o máximo. Eu vou encontrar quem são esses valores. Então, aqui eu vou ter um xm maiúsculo e um ym maiúsculo. O xm, usando as coordenadas do vértice, vai ser menos b sobre 2a e o ym vai ser menos delta sobre 4a. É só substituir. Primeiro você calcula o delta, nesse caso vai dar 64. Aí aqui a gente já pode calcular, é indiferente você calcular o x ou o y primeiro. Aqui eu calculei primeiro o y, que vai ser menos delta sobre 4a, aí 64 sobre 4 vezes menos 4, vai dar menos 64 sobre menos 16, que dá 4. Então esse é o valor máximo da função. E o ponto de máximo é esse, que é o xm maiúsculo, que é menos b sobre 2a, vai dar menos da fórmula, aí o b é 4, aí 2 vezes o a, que é menos 4. Então fica menos, aí 4 dividido por menos 8, que vai dar, simplificando aqui, vai dar meio, ou 0,5. Então a gente encontrou aqui o valor máximo, que é 4, e o ponto de máximo. Lembrando que esse 4 aqui, que é o valor máximo, é o valor que a função assume quando eu colocar 0,5 na função. Eu coloco 0,5, que é o ponto de máximo, e eu vou encontrar o valor máximo, que é 4. E aqui eu tenho um segundo exemplo, que agora a parábola, o A, né? O A é positivo, então a parábola vai ser assim, voltada para cima. Então você vai ter o vértice vai ser o mínimo. Para encontrar esse mínimo, a gente faz o ym, que é o y minúsculo agora, o m minúsculo, vai ser menos delta sobre 4a. Primeiro, calculando o delta aqui, a gente vai encontrar que é 144. Aí é só substituir nas expressões. Fica menos 144 sobre 4 vezes o valor de a, então, o valor de a é 4. Vai dar 144 dividido por 16, menos, que é menos 9. Então a gente encontrou o valor máximo que a função atinge. Qual o ponto de ou melhor, o valor mínimo que a função atinge? E ela atinge no ponto de mínimo, que é o x minúsculo, xm minúsculo. É o menos b sobre 2a, aí menos da expressão menos 4, que é o valor do b, sobre 4, aqui é 2 vezes 4, né? O 4 é positivo, beleza. 4 positivo, né? Então vai ficar menos 4 sobre 8, simplificando dá menos meio ou menos 0,5. Ou seja, o ponto de mínimo é menos 0,5 e o valor de mínimo é menos 9. Ou seja, se eu pegar naquela função e substituir menos 0,5, a gente vai encontrar exatamente 9. Ok, pessoal. Alguma pergunta, dúvida?
Eu acho que não dá para confundir, né? Porque, assim, o que a gente precisa saber é calcular o vértice. Se o A for maior que zero, você no vértice a função atinge o ponto de mínimo. E se o zero for menor que zero, o vértice for, o A for menor que zero, no vértice você tem o máximo. Essa parte da imagem aqui eu vou passar. Ou seja, o que eu falo, o que está falando aqui sobre imagem. É o seguinte, quando você tem uma parábola, o que é a imagem da parábola? Se você tem a parábola assim, ó. Aqui tem o x e o y. O y e o x. A imagem nesse caso aqui, que o A é positivo, né? Quem seria a imagem? A imagem são esses a função, nesse caso, ela atinge um valor mínimo aqui no y do vértice, né? E todos os valores a parte da função estão acima desse valor, porque ele é o menor. Então, o que está falando aqui é que a imagem é o y tal que o y, aqui é o segundo caso, né? Eu estou olhando esse caso aqui. A imagem vai ser da função, vai ser o y reais, tal que o y é maior ou igual do que esse y aqui, o y do vértice. E no segundo caso, que você tem uma parábola assim, aí você tem um vértice aqui. Então, todos os valores que a função assume estão para cá. Ou seja, é o que está escrito aqui. A imagem, quando A é positivo, aqui é quando A é positivo. Aqui está errada, né? Aqui seria o A negativo e aqui seria o A positivo. É isso? Deixa eu ver. Y menor é. Quando é positivo, a função, o maior valor que a função assume é exatamente o y do vértice, e todos os valores estão abaixo dele. Então a imagem é o que está aqui para baixo. E nesse caso aqui, o menor valor que a função assume é o y do vértice, e a imagem é todos os valores acima desse valor. Mas eu não cobrei isso daqui não. Então eu vou passar. Vamos para as aplicações. Que é a parte interessante, que é o seguinte. Aqui a primeira aplicação está falando que a trajetória de um inseto que salta entre duas folhas descreve uma parada. Suponha que sua altura h, em metros, em função do tempo, t em segundos, após o salto, seja dada por... Então a gente tem essa equaçãozinha do segundo, essa função do segundo grau, que é menos t quadrado mais 6t. Está falando, responda, em que instante o inseto atinge a altura máxima? Então, aqui é muito simples, né? Você tem uma coisa assim, o inseto realiza um salto e faz uma parábola, né? E o que quer saber é a altura máxima que ele atinge. Então, ele vai atingir essa altura máxima aqui no Tm, né? Que é o T do vértice. E se eu perguntar qual é a altura máxima, é o T aqui, é o Y, né? Nesse caso a gente está olhando para o H, então vai ser H do máximo. Então, para encontrar em que instante, eu estou falando do tempo, né? Então eu tenho que calcular o T do vértice, que é o Tm. Maiúsculo porque é a altura máxima aqui, né? Aqui eu tô, nesse caso aqui, o A ali esse A é menos 1, que é negativo. Então o vértice está para cima. Então é só substituir na expressão. É menos B sobre 2A, que é igual a menos. Quem é o B? O B é 6. Nesse caso não tem C, né? O B é 6. E dividido por 2, que multiplica o A. O A é menos 1. Então vai dar menos 6 sobre menos 2, que dá 3 segundos.
Então, resolvido a primeira pergunta. Encontramos aí o instante que o inseto atinge a altura máxima. E se eu quisesse saber quem é a altura máxima, basta eu calcular o AH do M, ou seja, o AH aqui correspondente ao vértice, que seria menos delta sobre 4A, não é isso? Ou se você não quiser fazer essa conta, ou simplesmente você vai lá aqui na expressão da função e substitui o ponto 3. Ó, h de 3 ficaria menos aí 3 ao quadrado mais 6 que multiplica 3. Então dá menos 9, né, mais 18. Ou seja, vai dar 9. Ou seja, esse h aqui é 9. Aí vamos ver aqui. Pronto, ó. Qual é a altura máxima? Qual é a altura máxima atingida pelo inseto? Então, a altura máxima é você fazer o h de 3, que dá 9 metros, ou você poderia fazer o quê? Calcular usando a expressão, que a gente tem uma expressão para isso. Então, ó, vai ficar menos o delta. Aí aqui eu teria que calcular o delta. Por isso que eu fiz aqui substituindo 3, que é mais rápido que usar a fórmula, usar essa expressão, porque aqui eu tenho que calcular o delta, né? O delta, deixa eu ver se é rápido. O delta seria delta igual a b ao quadrado, que é 6, né, o b, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 0. Então vai ser, o delta aqui é 36, né? Então aqui seria menos aí 36 sobre 4 que multiplica o valor de a, que é menos 1. Então 36 sobre menos 36 sobre menos 4, que também dá 9. Dá o mesmo valor. Então essa foi a primeira aplicação. Algum comentário, pessoal, ou dúvida aqui em relação o porquê o instante que o inseto atinge a altura máxima, a gente calcula assim, e a altura máxima a gente calcula usando uma das duas expressões. Ou você vai diretamente pela expressão que calcula o y do vértice, ou você pega aquele valor que você encontrou aqui que é a coordenada do x do vértice, ou seja, o x do vértice, substitui na função que também já dá automaticamente o y do vértice. Aí tem outra, deixa eu ver a outra aqui, ó. Em um laboratório de cultivo celular, o custo C para produzir X unidade de determinado composto biológico é dado pela função. Então, eu tenho essa função aqui do segundo grau. Aí, nessas condições, calcule o custo para produzir 100 unidades desse composto. Então, para produzir 100 unidades, a gente simplesmente, para calcular esse custo, simplesmente eu vou pegar esse 10, né, e substituir na expressão da função. Então, era C de 10. Então, feito isso, a gente vai ter, ó, 10 ao quadrado menos 80 que multiplica 10 mais 3.000. Então, fica 100, né? 10 ao quadrado é 100, menos 800 mais 3.000. Somando aqui, ó, vai dar 3.000 menos 700, que dá 2.300. Então, aqui eu não calculei nada de vértice, nem nada de relacionado, né, às coordenadas do vértice. Agora sim, ó, na letra B, a quantidade de unidades produzida para que o custo seja mínimo. Então, eu quero saber qual é a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular as coordenadas do vértice. Na verdade, eu preciso calcular o x do vértice, né? Tá aqui. X do vértice é menos b sobre 2a, e vai ser menos aí o b
é menos 80 dividido por 2 que multiplica o A, que é 1. Então, vai dar menos com menos mais, 80 dividido por 2, 40 unidades. E na letra C está perguntando qual o valor mínimo do custo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse aqui na expressão do custo e substituir já diretamente esse 40, e eu vou encontrar esse valor mínimo. Ou eu posso calcular o delta e usar essa expressão, né? Eu posso calcular assim, vou chamar CM, M minúsculo, que aqui é a coordenada do vértice, né? M minúsculo vai ser igual a menos delta sobre 4A. Nesse caso, eu preciso calcular o delta aqui. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Novamente, eu simplesmente peguei esse valor e já substituí aqui no custo, porque geralmente é mais rápido. É mais rápido você fazer isso do que você calcular o delta. Mas vamos fazer calculando o delta. O delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 80 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 3.000. 3.000. Então, vai dar 80 ao quadrado, vai dar 64 e eu aumento 2 zeros, né? 6.400. Menos 4 vezes 3 dá 12 e aumenta os 3 zeros. 12.000. Ou seja, vai dar um delta negativo aqui. Mas, olha, o fato do delta ser negativo aqui, ele não impede da gente calcular as coordenadas do vértice, ok? Ele impede de a gente calcular as raízes, mas as coordenadas do vértice não. Então, quanto é 12.000 menos 6? Daria 6 com... dá 5, né? 5, 5 e quanto? É 5.600, né? Menos, assim, ó, 12.000 menos 6.400 dá 5.600, né? Pronto. Menos, né? Aí aqui vai ficar, ó, menos aí, menos 5.600 dividido por 4 vezes o A, que é 1, por 4. Então vai ficar mais 56 dividido por 4. 1.400. Que é o que está aqui, né? Ou seja, da mesma coisa. Aí você escolhe se você já tem o valor mínimo aqui na primeira, se for mais fácil substituir direto na função, ou seja, essa conta aqui é mais fácil do que você calcular o delta e depois usar a expressão da coordenada do vértice. Mas às vezes a questão pode pedir só o valor, por exemplo, dada essa expressão, e pede só o valor mínimo do custo. Ou seja, você não precisa calcular esse antes. Aí você pode usar essa expressão aqui e já calcula direto também. É sempre o y do vértice. É, o que vai dizer se é o máximo ou se é o mínimo é só o contexto da questão. Mas de qualquer forma a gente calcula as coordenadas do vértice. Aqui eu coloquei quando eu estou usando só uma notação específica, né? Quando é mínimo, eu estou colocando x, m minúsculo. Quando é máximo, eu estou colocando x, m maiúsculo. Só para distinguir aqui, mas é relevante. O que é relevante é você saber a expressãozinha, que não muda, né? É a mesma em ambos os casos. A questão é que quando A é negativo, você tem um máximo, né? E quando o A é positivo, você tem um mínimo. Só isso. Vamos finalizar aqui, ó, com mais uma questão.
para finalizar, que diz assim: o crescimento de uma população de bactérias em uma placa de Petri depende da temperatura. Beleza. A quantidade de bactérias em milhares em função da temperatura em graus Celsius é dada por essa expressão aqui, que é uma função do segundo grau. Aí, na letra A está perguntando qual é a temperatura ótima, ou seja, a melhor temperatura, né? Ótima, para o crescimento máximo dessa população. Então aqui a gente vai atrás de quê? Aqui a gente tem uma coisa assim, né? Com a virada da parábola voltada para baixo, a gente vai atrás do x do v. Nesse caso aqui não precisa, ó, porque ele não está perguntando qual é a temperatura. Atrás do x do v. Nesse caso aqui, como a letra aqui não é x, seria o t do v, né? Que é menos b sobre 2a. Nesse caso é menos, aí o b é 120, 2 que multiplica o a, que é menos 2. Então vai dar menos aí 120 sobre menos 4, que dá 30, né? Então seria 30 graus Celsius. Se aí, aqui, ó, qual é a quantidade máxima, né, na letra B de bactérias? Então eu vou calcular o quê? Ou eu vou calcular o P que seria o Y, né, do V, ou eu vou simplesmente pegar esse 30 e substituir aqui diretamente na expressão. O que for mais fácil, você escolhe. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Nesse caso aqui eu calculei, né? O delta. Tá falando aqui que o delta é 1000. O delta, vamos lá. O delta seria b ao quadrado, que é 120 ao quadrado. Vou colocar só assim, 120 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 2, e multiplica menos 1.600. Então, nesse caso dá... Esse 12 ao quadrado é 144. Eu vou aumento 2 zeros. Aí menos, porque ó, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. Aí só que tem esse menos aqui. Então vai dar menos no final das contas. Então 8 vezes 16 dá quanto? 32 vezes 4. 128. Aí aumenta esses 2 zeros. E essa conta aqui está falando que isso vai dar 1.600. O delta 1.600, né? 4 menos 14 é, é 1.600. Então, ó, o menos delta sobre 4a. Aí, menos, o delta é 1.600 dividido por 4, que multiplica menos 2, que é igual. Aqui vai ficar menos com menos dá mais. 16 por 8 dá 2 e eu acrescento aqui os 2 zeros. Então dá 2.000 bactérias. É a temperatura. Isso. Exatamente. Aqui a gente tem duas coisas, né? Você tem uma expressão, a função, ela que eu estou chamando de P, que representa a população, ela está em função do T, que é a temperatura. E na letra A está querendo saber qual a temperatura ótima. A palavra ótima de otimização. Então eu vou atrás aqui eu estou falando do crescimento, né? Do crescimento máximo.
Isso, exatamente. Seria a temperatura ideal, entendeu? Para o crescimento. É a temperatura ideal para o crescimento. Seria essa. Ou seja, se a gente colocar lá ela a 30 graus Celsius, então o crescimento será máximo, entendeu? Você tem que manter o ambiente lá a 30 graus Celsius para o crescimento, para que o crescimento seja máximo. Isso. Essa seria a temperatura ideal. Essa é a temperatura ideal. E nessa temperatura, a população vai crescer, né, nessa quantidade, né? Mas para bactérias ainda está baixo. Ainda está muito baixo, na verdade. Se fosse outra população de outra coisa, mas enfim. A ideia aqui é que é relacionar as coisas, né? A quantidade aqui é irrelevante. Então a gente para por aqui, ó. A próxima é sobre. Ah, ainda tem um aqui. Qual será a quantidade de bactérias se a temperatura estivesse em 30 graus? Aí. Se tivesse, ou melhor, a 25 graus, né? A 25 graus, você faz o P de 25. Substitui na expressão da função. E no final das contas a gente chega a 150. Nem sei se está certo, porque eu estou vendo um erro aqui. Tem um erro aqui, ó. Aqui. Ou seja, P de 25 é igual a menos 2. Aí no lugar do x quadrado eu vou colocar 25. 25 ao quadrado. Aí menos é 30, se eu não me engano. Opa, é 120, né? 120. 120 que multiplica o 25. Aí menos 1.600, né? Aí tem que ver se essa conta estava certa, porque aqui eu não sei porquê, ó, tá. É, 1.250. Menos de 120 vezes 25. E no final das contas vai dar uma coisa negativa. Calma aí. É mais 120. Aqui é mais. E aqui dá 3.000, né? É 3.000, né? Menos 1.600. 1.600 com 1.000 e... acho que vai bater. 150.000. É, milhares. Observe o seguinte, que eu pergunto para qualquer valor. Pergunto para você. A pergunta, ó, aqui eu coloquei, observe que 105, quando eu coloquei 25 aqui, né? Nessa temperatura a gente tem 150.000. Se eu colocasse P de 100, ou melhor, de 35, daria mais ou menos do que 200.000. Exatamente, exatamente. Então aqui dá menos. Isso, observe que ela faz uma coisa assim, né? Aqui seria aqui eu tenho o x e o y. Aqui seria o 200.
que aqui seria o 30, né? Então, ó, qualquer valor antes de 30, como foi aqui, ó, 25, será menor do que 200 mil. E qualquer valor acima de 30 também será menor do que esses 200 mil, porque esses 200 mil aqui é o ótimo, é o maior valor que a população vai atingir. Tranquilo? Então eu vou parar por aqui, eu vou encerrar a gravação. Aqui ó, tem exercícios propostos, se vocês quiserem dar uma olhada. Só lembrando que eu vou ainda hoje colocar a atividade do segundo bloco, segundo módulo. É, eu acho que algumas eu peguei daqui. Aí na aula de amanhã eu vou falar sobre a função exponencial. A gente fecha esse assunto de função. E também fecha o segundo módulo. Então vou só encerrar a gravação aqui. Quem tiver alguma